2 Samuel capítulo 21. Vamos ler apenas o versículo 1 da palavra de Deus aqui, neste capítulo. Diz assim a palavra de Deus no livro de 2 Samuel 21. Se você não abriu, apenas ouve o que eu vou estar lendo. Versículo 21 diz assim: houve nos dias de Davi. Diga assim: isso aconteceu? Diga mais forte, mas todo mundo junto. Isso aconteceu? No tempo de Davi. Então houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Consultou Davi o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos por um instante. Pai amado, poderoso Deus, sabemos que a tua graça tem estado conosco, sabemos que a tua presença tem nos alimentado, sabemos que a tua presença é viva e eficaz em nossas vidas, e quando nós debruçamos diante dessa graça, somos renovados e fortalecidos. Pedimos que seja um tempo de qualidade, um tempo de crescimento, um tempo de milagre, de unção, de provisão, de leitura, de aprendizado, e que a presença do Senhor possa nos moldar, Pai, mediante aquilo que vamos compreender através da palavra do Senhor nesta noite, no nome de Jesus. Amados, diz a palavra de Deus que houve 3 anos consecutivos de sequidão, 3 anos de dificuldade, 3 anos onde a seca prevalecia sobre a face da terra, 3 anos onde a terra não brotava, a semente era lançada, mas a terra não brotava, 3 anos onde crianças estavam morrendo de fome, porque nada se dava naquela terra, nada produzia, não havia alimento, não havia mantimento, porque foram 3 anos de sequidão, onde os animais se declinavam mediante a seca. Pensa numa sequidão, pensa numa terra onde não produz, onde não havia vegetação, onde não havia esperança mediante aquele quadro que se levantava, onde os lagos estavam secando, porque foram 3 anos de sequidão, 3 anos sem vegetação, 3 anos onde a terra não produzia os seus frutos. Estamos falando aqui de um tempo em que aconteceu, toda essa trajetória, esse trágico acontecimento foi no tempo de Davi. E é importante você entender isso. Eu quero ressaltar mais uma vez que foi no tempo de Davi, porque nós já vamos falar a respeito de consequências passadas, situações do lado passado que afetam nos tempos atuais. Mas a palavra de Deus ensina que no tempo de Davi, a terra estava pedindo por socorro, a terra não produzia seus frutos, o alimento não era retirado porque não havia frutos para colher, a provisão sobre a casa dos filhos de Israel não estava sendo algo consecutivo, não se tinha alimento, as crianças estavam padecendo, crianças estavam morrendo, pois não tinham alimentos para se alimentar, pois não tinha nem o que beber, porque a terra estava tão seca que os lagos estavam secos, os animais estavam se declinando mediante a tanta seca que se encontrava na terra. Foram 3 anos onde a terra pedia por socorro, gritava por socorro. E depois de 3 anos, a palavra de Deus menciona que Davi foi até a presença de Deus perguntar o porquê dessa situação. Davi foi até a presença de Deus perguntar o porquê que a terra estava gritando, o porquê que a terra não produzia, o porquê crianças estavam morrendo, o porquê que os lagos não estavam mais mantendo-se firmes, o porquê que havia tanta situação acontecendo, problemática naquele tempo, qual a situação que acarretou todo esse problema sobre o qual estava sobre aquela nação. E Davi chega até a presença de Deus e pergunta o porquê desta situação. Amados, quantas vezes nós passamos por problemas em nossas vidas, quantas vezes passamos por situações difíceis na nossa vida, em que nos chegamos até a presença de Deus e perguntamos: Deus, o porquê o meu casamento não está bem, o porquê minha vida financeira não está bem, o porquê minha vida profissional não está desalinhando, não está tendo crescimento, o porquê eu estou enfrentando tanta dificuldade, o porquê estou passando por tantos problemas, o porquê estou passando por tanta aflição, quando na verdade existem situações que são consequências de erros cometidos do passado. São situações que foram acarretadas de erros, tinham que ser consertados, mas se permaneceu até os tempos atuais. São consequências de erros que ocorreram e estamos colhendo apenas frutos de erros cometidos no passado. E nós devemos entender essa trajetória, essa situação, compreender o que a palavra de Deus está nos trazendo nesta noite, porque existem situações sobre as quais passamos que são erros cometidos.
Então precisamos ser consertados. Então precisamos entender, analisar, para transformar aquele quadro de história que estamos vivendo. Às vezes perguntamos para Deus o porquê dessa situação, o porquê desse problema, o porquê dessa circunstância, o porquê que minha vida se encontra desse jeito, o porquê tanto problema, tanta dificuldade, o porquê tanta adversidade ter enfrentado constantemente, quando na verdade eu deveria olhar para dentro de mim, para dentro da minha história, para dentro da minha descendência e compreender o que trouxe esse problema vinha acontecendo nos dias atuais. Mas a palavra de Deus diz que foi 3 anos que a fome afligia Israel. 3 anos de dificuldade. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês, não foi 2 meses, mas foram 3 anos de dificuldades, 3 anos de sequidão, 3 anos onde a terra não produzia os seus frutos. E Deus revela a Davi então a causa dessa situação: violência contra os gibeonitas. Saul tentou exterminar os gibeonitas. Para entender esse caso, nós devemos voltar lá em Josué capítulo 9, é onde se inicia essa história, onde vai nos revelar acerca de uma aliança que foi feita com os gibeonitas lá do tempo de Josué. Lá no livro de Josué capítulo 9 vai se iniciar uma história sobre a qual vai nos trazer um ensinamento de uma aliança e o valor dessa aliança. Devemos entender e compreender também acerca do valor de uma aliança, porque as alianças devem permanecer firme quando feita na presença de Deus. E Israel estava enfrentando uma dificuldade devido a não compreender e não entender a situação sobre a qual estava preposto sobre aquela nação. Meus irmãos, meus amados, a palavra de Deus diz no livro de Josué, no capítulo 9, que Israel recebeu ordens de Deus para conquistar e destruir os povos que viviam em Canaã. Existia uma ordem de Deus, existia uma situação sobre a qual eles deveriam vivenciar, deveriam praticar, deveriam obedecer. Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a ordem do Senhor, quando nós não obedecemos os mandamentos do Senhor, sofremos consequências quanto a isso, quanto a irresponsabilidade que passamos a viver. E a palavra de Deus menciona aqui no livro de Josué capítulo 9 que eles havia uma ordem sobre o qual deveriam fazer, que era conquistar e destruir os povos que viviam em Canaã. E o povo de Israel, como todos nós compreendemos, entendemos, estava batalhando, estava lutando, estavam vencendo suas pelejas, e passaram por Jericó, venceram, e passaram por Ai, venceram, e era um povo que Deus estava com eles. Deus estava abençoando, Deus estava dando provisão, o cuidado de Deus estava sobre esta nação, a presença de Deus estava sobre esta nação. Deus estava instruindo acerca daquilo que eles deveriam fazer, Deus estava dando instrução acerca das situações, dos problemas, das adversidades, das dificuldades sobre as quais ele enfrentar. Deus estava abençoando este povo, Deus estava conduzindo com a sua mão forte. Meus amados, a presença de Deus estava com esse povo, e os gibeonitas, eles entenderam, eles compreenderam o poder de Deus que estava sobre esse povo. Eles ficaram com medo, a palavra de Deus diz, que eles ficaram com medo acerca de serem destruídos. Então eles montam uma estratégia, então eles bolam todo um esquema para que eles não fossem destruídos. E diz a palavra de Deus que eles chegam então até a nação de Israel, chegam até Josué, se apresentam como viajantes, se apresentam como um povo distante, se apresentam como um povo que vieram de muito longe, como um povo que vieram de um lugar distante. Eles se apresentam como um povo que não era daquela região, não era de um lugar próximo, um lugar perto. E aí a palavra de Deus menciona que eles então se vestiram com roupas velhas, eles pegaram seus odres remendados, eles carregavam pães secos, pão florentos, pão que pareciam que estavam sendo carregados por muito tempo, seus sapatos estavam furados, as sandálias estavam rasgadas, pareciam viajantes, pareciam que tinham vindo de muito longe, de uma terra distante. Eles queriam aparentar para Israel, queriam aparentar para Josué que não era um povo que viviam próximo, que não era um povo que eram vizinhos, mas um povo que veio de muito longe.
povo viajantes, povo que tiveram caminhado durante muito tempo para ali então chegar. E eles chegam mediante a Josué, e Josué, nós viemos de muito longe, viemos de uma terra distante, viemos de um lugar muito longe, estamos caminhando há muito tempo, e nossos pães que estão aqui hoje, estão aqui dourados, hoje estão aqui endurecidos, hoje estão aqui secos, era pão fresquinho. As nossas roupas, nossas sandálias que estão rasgadas, estão tudo velhas, estão sujas, eram roupas limpas, roupas novas. Nós estamos aqui cansados, nós estamos aqui com nossos olhos remendados, os vinhos já azedou, mas era tudo bom. E viemos de muito longe, estamos cansados e precisamos de um lugar para ficar. E precisamos estabilizar em algum lugar. E precisamos de um abrigo para ficar. E a palavra de Deus que Josué, sem consultar a Deus, logo recebeu este povo. Logo acolheu esse povo. Logo abraçou esse povo. Amados, o grande erro de muitas pessoas é fazer coisas no calor do momento, é fazer coisas no calor da emoção. Não consulta a Deus, não pergunta para Deus o que se deve ser feito, não pergunta para Deus como deve ser feito, não pergunta para Deus se é o momento, é a hora. Às vezes sofremos consequências de dificuldades que enfrentamos em nossa vida devido a não perguntar a Deus se é o momento, se é a hora, como devo fazer, se é daquele jeito. Às vezes achamos por nós mesmos que é ideal, que é agradável, que é bom, que é justo, que é certo aos olhos do Senhor, mas não consultamos ao Senhor, não consultamos a Deus. Josué não consultou a Deus, e às vezes achamos assim: para que eu vou consultar a Deus se o que eu estou fazendo é algo bom, é algo certo, é algo justo? Mas talvez não era o momento, talvez não era a hora, talvez não era aquilo que Deus queria para você. E devemos entender então o que a história está nos dizendo nesta noite acerca de consultar a Deus, acerca de esperar no Senhor, acerca de buscar a revelação de Deus, acerca de entender a vontade do Senhor, acerca de nos colocar tudo que queremos, tudo que queremos fazer, tudo que queremos alcançar, todos os sonhos, todos os projetos, todas as metas, todos os alvos, tudo aquilo que nós queremos para nossas vidas, colocar diante da presença do Senhor e ouvir a sua voz. Às vezes, por mais pequeno que seja aquilo que queremos, colocar diante da presença do Senhor. Então, porque muitas vezes julgamos assim: por que eu vou consultar a Deus? Preciso comprar algo novo para casa. Por que eu vou consultar a Deus? Preciso fazer uma visita. Por que eu vou consultar a Deus? Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Porque Deus conhece o desconhecido. Porque Deus conhece aquilo que não desceu ao nosso coração. Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Porque Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Precisamos sim buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida. Precisamos sim buscar a Deus todas as horas. Precisamos sim buscar a Deus e colocar na presença de Deus tudo o que queremos fazer, tudo que queremos alcançar, tudo que eu e você queremos na nossa vida. Entenda algo, meu irmão: talvez você tenha muitos projetos na sua vida, talvez você tenha muitas coisas que está como plano para a sua vida de alcançar, é trocar de carro, é comprar uma casa nova, é você visitar um parente. Coloca isso na presença de Deus, mesmo que as coisas estão indo certo. Às vezes, para que eu vou colocar a Deus a viagem que eu vou fazer, se está dando tudo certo, se eu já estou sendo abençoado? Porque muitas vezes falamos dessa forma: a bênção de Deus está sobre a minha vida, e amém, glória a Deus por isso. Mas coloque a sua vida. Fala: Deus, eu coloco meu projeto, meu plano, coloca a viagem, coloca o pensamento, coloca a atitude, coloca a dificuldade, coloca a angústia, toda a minha vida deve estar na presença do Senhor, em sua vontade, porque Deus conhece todas as coisas. Ao contrário de nós conhecemos apenas aquilo que é revelado no nosso coração, mas Deus conhece tudo. E a palavra de Deus diz que os gibeonitas chegam na presença de Josué, e Josué logo recebe, Josué logo acolhe aquele povo. Josué não consulta a Deus, recebe aquele povo. E os gibeonitas então fazem um tratado de paz, um acordo, uma aliança com Israel. E o mal então desce sobre Israel. Os gibeonitas, eles mentiram,
com medo de serem destruídos, fazem uma aliança com Israel e o mal desce sobre Israel. E Josué então chega até a presença de Deus e pergunta para o Senhor o porquê deste mal, o porquê estamos nesta situação. Então Deus revela a Josué: porque você não me consultou. Veja a importância de consultar a Deus, veja a importância de buscar a presença de Deus, veja a importância de nós colocarmos tudo que queremos na presença de Deus, por mais que achamos muitas vezes banal, porque é simples demais, é detalhe demais, mas devemos sim ser dirigidos pelo mover de Deus, na certeza daquilo que Deus está fazendo, na certeza daquilo que Deus quer fazer, na certeza daquilo que Deus vai operar na nossa vida, na certeza de que estamos fazendo está de acordo com a vontade do Senhor. Devemos sim colocar toda a nossa vida na presença de Deus, consultar a Deus, colocar na presença do Senhor. E assim então eles descobrem que os gibeonitas eram seus vizinhos, não eram viajantes, não eram povo de longe, mas eram seus vizinhos. E Josué então chama esse povo e diz: por que nos enganaste? Serei povo maldito. O que aconteceu com esse povo? O que aconteceu com os gibeonitas? Eles se tornaram escravos de Israel, eles passaram a carregar lenhas, eles passaram a cortar lenha, eles passaram a carregar água para a casa de Deus. E daí foi um povo conhecido como rachadores de lenha, porque eles cortavam, era isso que eles faziam, eles cortavam a lenha, rachavam a lenha para que fosse levado para o templo, para a casa de Deus. Lá eles levavam a água para o altar, lá eles tinham que preparar tudo. E se a gente vê essa história, é uma história muito fantástica, uma história que nos traz um grande aprendizado, porque o povo de Israel estava festejando e eles estavam lá trabalhando na casa de Deus. O povo de Israel estava lá se alegrando, bebendo, e o povo de Israel estava lá se alegrando com suas vitórias. Eles estavam lá na casa de Deus, estavam lá preparando o altar do Senhor, estavam lá carregando água, estavam lá carregando lenha para que a fogueira não se apagasse. Chegou um momento que eles ficaram até mais crentes que o povo de Israel, né? Tanto buscar a presença de Deus, mas que eles não duvidaram da presença de Deus, não duvidaram, porque Deus abençoava constantemente o seu povo, porque Deus dava vitória, porque Deus estava com esse povo. Mas houve uma aliança que foi feita sem consultar a Deus, mas uma aliança que foi feita na presença de Deus. E eu quero que você entenda nessa noite o valor de uma aliança. Por isso que muitas pessoas têm sofrido dificuldades na sua vida conjugal devido à quebra da aliança. Por isso que muitas pessoas têm sofrido dificuldades na sua vida financeira devido à quebra de aliança. Pessoas que têm feito aliança e desfeito como se não valesse, não tivesse valor nenhum. Mas quando nós entendemos que na presença de Deus ela deve ser mantida, aí nós somos abençoados. E Israel havia aqui mantido uma aliança com os gibeonitas, uma aliança que era feita na presença de Deus. E diz a palavra de Deus que o tempo passa, o tempo corre, o tempo voa. E se fosse o pastor Gilson ministrando, ele falar: a poupança para meninos continua numa boa, mas não tem mais para meninos. Então chega o tempo de Saul. Agora Saul é rei, agora Saul está sob o governo de Israel. Agora Saul, ele é o líder desse povo. E Saul comete um grande erro, porque Saul viola uma lei que durava há quase 500 anos. Uma lei que durante muito tempo foi mantida de pé. Uma lei sobre a qual uma aliança sobre a qual muito tempo foi mantida de pé. Uma aliança sobre a qual estava prevalecendo, mas Saul quebra esta aliança, matando e tentando exterminar, acabar com os gibeonitas por causa do seu zelo. Apenas ele olhava para os gibeonitas, não se agradava com aquele povo, não gostava do jeito que eles empilhavam as lenhas, não gostava do jeito que eles carregavam as águas, sentia-se como se fosse um povo que traria uma ameaça para os filhos de Israel, não se agradava com este povo e tentou exterminar esse povo do seu meio. Mas havia uma aliança que foi feito, um acordo, um tratado de paz entre Israel e os gibeonitas. Mas Saul quebra esta aliança, viola uma aliança que durante muito tempo, muitos anos, estava sendo mantida de pé.
E a palavra de Deus então nos ensina muito acerca do valor de uma aliança. E a palavra de Deus também nos ensina que a partir daí então o tempo passa novamente. E agora chega o tempo em que Davi é rei. Davi se torna rei. E agora a terra estava sendo castigada por causa dessa quebra da aliança. A fome estava prevalecendo, a seca destruía como fogo na palha. Estava destruindo tudo, nada se brotava, nada se dava naquela terra, porque havia uma aliança que tinha sido quebrada. Mas entenda algo que essa palavra nos ensina nesta noite. Existem consequências que são de imediatas, consequências que muitas vezes erramos, falhamos, e o erro vai consecutivamente. A consequência daquele erro que cometemos vai acontecer consecutivamente. Existem consequências que você vai falhar, vai errar e logo ela vai chegar. Mas existem outras que são passadas de geração para geração. Consequências que vêm dos nossos ancestrais de muito tempo. É uma quebra de aliança lá no passado. É uma situação que ocorreu lá no passado, com os nossos avós, com os nossos tataravós, com os nossos pais, lá no passado, e hoje talvez estamos colhendo, sofrendo as consequências que foi lá no passado. Quem aqui nunca ouviu falar, ou nunca de repente conhece alguém, ou sabe de algo parecido, de pessoas que hoje vivem numa ruína, financeiramente são quebrados, não são pessoas que de repente muitas vezes têm que pedir para sobreviver, mas que já foi muito rico no passado. Pessoas que teve muito dinheiro, pessoas que teve muitas terras, muitos bens, mas hoje estão sofrendo consequências lá do passado, de um avô que não administrou as finanças, que não cuidou, que apostou tudo em jogos, que não conseguiu prover ou cuidar daquilo que tinha, e com a perda, hoje os filhos dos filhos dos filhos dos filhos estão sofrendo as consequências de um erro, ou brigas familiares, intrigas que foi consequências lá do passado, e nos dias atuais ainda estão sofrendo brigas de famílias, nomes opostos, pessoas que não conseguem mais se ver, mas devido a consequências lá do passado, que trouxe, como nos dias atuais, ainda essa situação, e estão vivendo essa dificuldade, esse problema, por uma quebra de aliança, por uma situação que ocorreu lá no passado. Certamente muito de nós já vimos. Se não vimos, não conhecemos algo parecido, você já viu em filme, ou outra coisa parecida, mas que isto tem que ser uma realidade na vida de muitos. E isso agora estava acontecendo no povo de Israel. Davi estava colhendo algo aqui que ocorreu lá no passado. Amados, por isso que nós temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas posturas nos tempos atuais. Porque aquilo que muitas vezes vamos fazer hoje, talvez nossos filhos vão colher, talvez nossos netos vão colher. As nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa postura, nosso decidir, nosso andar, talvez eles vão colher as consequências de uma má administração, de um mau cuidado, de uma má posição. Por isso que devemos então nos posicionar na presença de Deus, sabendo, entendendo, compreendendo que Deus sabe de todas as coisas. E é nele que devemos então buscar. E o povo de Deus estava sofrendo nesse atualmente, Davi e seu povo, o povo de Israel estava sofrendo consequências que aconteceram lá no passado, de uma postura que Saul tinha tomado, de uma situação, de uma quebra de aliança no tempo de Saul. E agora a terra estava gritando, a terra estava gemendo, a terra não produzia, a seca estava dominando, predominando, a seca estava matando, a seca estava secando, porque nada se produzia. Foram 3 anos de dificuldade, 3 anos de sequidão. Note que algo muito importante: Davi, ele não foi no primeiro ano, não foi no segundo ano, mas foi no 3º ano buscar a Deus. E eu fiquei me perguntando por que Davi não foi logo nos primeiros tempos buscar a Deus. Por que Davi esperou depois de 3 anos buscar a presença de Deus para tentar resolver a situação, a dificuldade, o problema sobre o qual estava passando a sua nação? Por que a terra estava gemendo e Davi não foi logo buscar a Deus? Eu acredito e penso que Davi tentou fazer tudo conforme a sua vontade a princípio.
tentando achar meios de solução. Amados, quando nós tentamos achar meios próprios de solução, sofremos consequências de muitas vezes passar por um tempo grande enfrentando dificuldade, de enfrentar a situação sobre a qual muitas vezes deixamos que a nação sofre porque nós não nos posicionamos, nossos filhos sofrem porque não nos posicionamos, e nossa família sofre porque nós não nos posicionamos. Davi esperou 3 anos para consultar a Deus, para buscar a Deus, para entender e compreender o porquê daquela sequidão, o porquê daquele problema, o porquê daquela situação sobre Israel. E Deus revela então a Davi o porquê daquela situação: aliança quebrada. Como é importante entendermos o valor de uma aliança, né? Como é importante entendermos que não devemos quebrar a nossa aliança feita na presença de Deus. E Davi então, depois de compreender e entender toda a história, vai até o acampamento dos gibeonitas e diz aos gibeonitas o que devo ser feito, o que devo fazer para que essa maldição seja aplacada, essa maldição sobre o meu povo seja exterminada, para que essa maldição acabe sobre esta nação. Davi então vai buscar resposta para que aquela maldição não continuasse sobre o seu povo, para que o problema fosse exterminado, para que a sequidão não dominasse mais aquela nação, para que pudesse haver fruto novamente, para que a terra produzisse novamente, para que não houvesse as dificuldades, não se tornasse uma realidade constante na vida do povo. E Davi chega até o acampamento dos gibeonitas e pergunta o que deve ser feito para que essa maldição fosse aplacada, exterminada, terminada. E eles dizem, os gibeonitas dizem assim: não queremos ouro, nem prata, nem terras, nem coisa algumas. É tipo aquela situação assim, olho por olho, dente por dente, né? De nós foram tirados, né, os gibeonitas, de nós foram tirados os filhos daqui, assim também queremos fazer da mesma forma, assim queremos fazer do mesmo jeito. E assim que eles queriam que fosse feito. E eles fizeram assim: entregue 7 filhos de Saul, né? Onde levaremos a morte, onde mataremos enforcados. Eles queriam que todos pudessem ver que a justiça foi feita, né, sobre Israel. E a gente vemos ali um eco do passado evacuar diante de Davi. Sabe aquela situação sobre a qual uma consequência lá do passado, um problema lá do passado, agora evacua na frente de Davi, evacua sobre a sua mente, evacua diante dos seus olhos. Um problema lá do passado agora precisa ser resolvido. Ele precisa tomar uma postura, ele precisa resolver a situação, porque afinal de contas a dificuldade estava batendo sobre Israel. O problema estava sobre a casa dos filhos de Israel e precisava ser solucionado, e precisava ser resolvido. E Saul precisava se posicionar e tomar uma atitude. E essa situação do passado veio como uma frecha em seu coração, porque aliás ele havia feito algumas alianças sobre as quais não poderia quebrar, e ele poderia se posicionar e tomar cuidado sobre aquilo que iria ser feito. E assim Davi faz. Ele entrega 7 descendentes de Saul. Dentre eles estavam 2 que eram filhos de Rispa. E eu quero mencionar sobre essa mulher aqui, que foi concubina de Saul, porque ela nos traz um grande aprendizado. Porque só sobre ela nós poderia trazer, nesta noite, uma ministração que ia trazer grande ensino para os nossos corações. Uma mulher que decidiu, né, trazer um ensinamento grande através de sua postura. É uma mulher de fé que mesmo em silêncio moveu o céu e a terra. Uma mulher que se posicionou mediante a dificuldade, que num cenário de perda e injustiça, essa mãe se manteve perseverante. Meus amados, quantas vezes somos injustiçados, passamos por dificuldade e logo desanimamos? Mas essa mãe, ela não desistiu. Essa mulher, ela fala de Deus que ela prevaleceu, ela foi perseverante, mediante ao quadro que se encontrava. 2 dos seus filhos foram mortos, 2 de seus filhos foram enforcados, 2 de seus filhos estavam mortos, e ela resolveu mudar esse quadro, essa situação. A palavra de Deus diz que sem nenhuma palavra, essa mulher transformou a sua dor em força. Sabe o que é, meus irmãos? Aquela dificuldade
dificuldade, aquele problema, aquela situação sobre a qual de repente você pode estar vivendo, mas essa mulher pegou todo esse problema, toda essa dificuldade e transformou em combustível de fé para a sua vida. Não desanimou, não parou, não desistiu, não regressou, não arredou o pé, permaneceu com o pé firme e forte. Por mais que os dias passavam, a palavra diz que os dias estavam passando e aqueles corpos estavam apodrecendo, e aqueles corpos começaram a entrar em decomposição, mas Rispa não arredou o seu pé. Rispa permaneceu ali. Durante os dias, os corpos dos abutres eram expulsos por ela, para que não comesse os restos daqueles corpos. À noite, as feras que ali rondavam, ela expulsava, mas ali ela permanecia de pé, ali ela permanecia em fé. Por mais que a putrefação começou a acontecer naqueles corpos, o cheiro estava forte, a pele estava se soltando, os gases do corpo estavam acontecendo, estava liberando odor muito forte, ela não desistiu. Em 2 Samuel 21:10 diz que Rispa permaneceu ali desde o início da colheita até os primeiros dias de chuva. Sabe quanto tempo quer dizer isso? Cerca de 6 meses. Essa mãe, essa mulher permaneceu naquele local, sem arredar o pé, com fé, acreditando que poderia mudar aquela história, que poderia algo novo acontecer, que poderia algo novo Deus fazer naquele local. Rispa, ela não podia mudar o seu passado, mas ela não deixou que aquele cenário de morte definisse seu futuro. Meus irmãos, na nossa vida, às vezes estamos enfrentando uma dificuldade, um cenário de morte, destruição, de perca, mas não deixa com que essa situação defina o seu futuro. Faça como essa mulher que nos ensina nesta noite. Ela não deixou com que aquele cenário de morte, de destruição fosse o seu destino, mas ela permaneceu firme, acreditando no futuro, acreditando em algo melhor, acreditando que a sua história não iria acabar daquela forma. Não deixe a sua história terminar nessa dificuldade, não deixe a sua história terminar nessa situação, nesse problema que você de repente possa estar enfrentando. Faça como Rispa, permanece de fé, em fé. Busque esta fé, busque se fortalecer, mesmo que a dificuldade seja grande, mesmo que o problema seja grande, mesmo que a situação seja difícil. Permanece como esta mulher, acreditando, crendo no cenário de morte. Ela não deixou que isso definisse seu futuro. Esse não é o teu fim. Apenas acredite, creia, permaneça como Rispa, de fé em fé. Rispa, ela não buscava por glória, ela buscava paz no seu coração, tranquilidade. Ela não podia deixar com que aquela situação definisse a sua história. Ela não podia deixar toda a agitação do seu coração, toda a angústia, toda a opressão que ela estava sentindo, todo o problema sobre o qual ela estava carregando mediante a morte de seus 2 únicos filhos, definisse a sua história. Mas ela buscou por paz no seu coração, por tranquilidade. Veja que história de transformação de uma mulher que permaneceu em fé, buscando uma resposta mediante um cenário de sequidão, de morte, de tristeza, de lamento. E a palavra de Deus diz que o rei Davi ficou sabendo desta mãe que ali permanecia. O rei Davi ficou sabendo dessa mãe que ali insistentemente permaneceu durante muito tempo junto àqueles corpos que estavam em decomposição, aqueles corpos que estavam ali já um cheiro, um odor forte, e lutando contra os animais, os abutres, os corvos, as feras que rondavam durante o dia por ali, mas ela não arredava o pé. E o rei Davi ficou sabendo desta mulher, e ele tomou uma posição que mudaria toda a sua história. Sabe o que eu vejo? Nesse instante Deus se levantou do trono. E isso nos ensina algo muito profundo para o nosso coração. Isso nos ensina algo muito valoroso a respeito do que é ter uma postura. Devemos resolver nossas pendências, devemos resolver aquilo que tem em nossa vida, para que a nossa oração acesse o trono da graça de Deus. O rei Davi, ele ficou sabendo dessa mulher e resolveu acertar algo sobre o qual estava traindo maldição sobre a nação. Às vezes nós temos situações em nossas vidas que guardamos, seguramos e não resolvemos a nossa situação. Amado, Mateus
capítulo 5, verso 23, nos ensina algo muito profundo a respeito disso. Porque ela diz que quando você for apresentar a sua oferta ao Senhor, primeiro deixa ali no altar, vai e conserta com o seu irmão, e depois volta e entrega a sua oferta. Sabe qual é o problema nos dias dos crentes atuais? É o coração. Queremos as bênçãos de Deus, queremos a graça de Deus, queremos o amor de Deus, queremos o perdão de Deus, mas quando é para eu tomar uma posição, daí não. Eu não consigo perdoar, eu não consigo, não quero, porque às vezes nós não queremos. Muitas vezes nós simplesmente decidimos. Sabe como nós vemos isso? Nas atitudes. É o irmão que olha atravessado, é o irmão que mal pega na mão, é o irmão que não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue. Não dá, gente. Não dá. Não dá. Não dá. Não tem honra. Meus irmãos, isso aí está sendo algo claro no meio do povo de Deus, e a gente precisamos aprender. A gente precisamos aprender para que nós sejamos abençoados. A palavra de Deus nos ensina muito acerca disso. A palavra de Deus nos fala nesta noite acerca disso, a importância de liberarmos nosso coração, a importância de nos colocarmos sobre a nossa pendência. Davi tinha uma pendência sobre a qual ele resolveu consertar. Deus se levanta do trono e então abençoa a nação devido à sua posição. Davi, ele decidiu assim, reconhecer um erro sobre o qual foi cometido e tomar uma postura nova, uma atitude nova. O problema é que muitas vezes nós não olhamos para o nosso erro, mas só para o erro do próximo. Daí nós vemos aquela pessoa assim, abraça o irmão para o teu lado, mas não abraça não, escolhe, vamos abraçar os irmãos, ele abraça meia dúzia de irmãos, sobre o qual tem afinidade, naqueles irmãos eu rejeito, sobre o qual tem que pedir perdão. Vamos honrar, eu honro quem eu quero, mas aquele que eu não quero eu não honro. Eu escolho a quem honrar. Daí fala, mas eu honro, mas só aquele que eu escolho honrar. Meus irmãos, como que eu quero ser abençoado? Como que você e eu queremos ser abençoados se nós não tomarmos uma posição, se não limparmos o nosso coração? Davi, ele tomou uma postura, uma decisão. Ele pede para que aqueles corpos fossem recolhidos para serem enterrados com dignidade e honra. Davi, ele queria consertar uma situação sobre a qual ocorreu. Aquela mulher sobre a qual lutou para que o seu coração não tivesse cicatrizes de mágoas, agora estava no coração de Davi, uma postura sobre a qual essa mulher tomou, e Davi se coloca mediante uma resposta de decisão. Manda recolher aqueles corpos, manda que aqueles corpos fossem recolhidos e enterrados com dignidade e honra. Rispa, ela não pediu para que seus filhos ressuscitassem, mas ela vivenciou um grande milagre. Ela vivenciou o maior milagre do que a ressurreição, mas ela viu o mover de Deus sobre uma situação de desonra, sobre uma situação, uma postura errada. Rispa viu o mover de Deus no coração. Rispa viu o rei Davi agora se posicionando mediante uma mulher que clamava em silêncio, e a resposta chegava sobre a sua vida. Não foi a morte daqueles homens que fizeram com que a justiça fosse cumprida, mas o reconhecimento daquela mãe, daquela dor, e o ato de honra que fez a chuva cair sobre a terra e a vegetação surgir novamente. Foi o posicionamento que Davi teve de reconhecer de uma mãe que clamava, mas não clamava para que seus filhos voltassem à vida, mas para que a dor do seu coração fosse retirada, para que a injustiça que foi cometida fosse consertada. E agora sim, uma resposta foi tomada, e agora a vegetação começou novamente a brotar sobre a terra. E agora começou a chuva cair sobre a terra. E agora começou a mudar aquele cenário de destruição. Porque uma postura foi tomada. Porque uma decisão foi tomada. Porque houve um despertar no mundo natural que tocou no espiritual. Davi se posicionou como servo, ouvindo, compreendendo, entendendo e se colocando
mediante a justiça de Deus. Aquela mãe alcançou, sem dizer nenhuma palavra, a resposta do Senhor. Esta mulher nos ensina que a atitude fala muito mais do que palavras. Nós queremos falar, mas não se tem atitude. E ela nos ensina que a atitude fala mais do que muitas palavras. E isso para não teve voz, mas ela bradou em silêncio, ela gritou em silêncio. Todo mundo ouviu o seu clamar, todo mundo ouviu o seu falar, todo mundo ouviu sobre a sua dor, mesmo sem ela abrir a sua boca, mesmo sem ela gritar. Num cenário onde manifestou um cenário de morte, num cenário onde não havia esperança, Rispa despertou o mover de Deus. Ali não havia esperança, ali parecia o fim da sua história, da sua trajetória, da sua situação, do seu problema, mas brotou uma história de esperança, porque ela, mesmo calada, moveu o céu e a terra. Embora a sua resposta não foi imediata, foi uma resposta eterna, que até hoje ouvimos falar. A sua resposta, o seu bradar. Ainda hoje nós podemos ouvir o seu clamor. Ainda hoje nós podemos ouvir o seu bradar, mesmo sem ela soltar uma palavra. Ainda hoje os nossos ouvidos conseguem ouvir a sua voz, mesmo sem ela soltar uma palavra, porque ela moveu o que apenas uma atitude, não a voz, mas a atitude faz. Atitude. Se eu preciso perdoar, não é não falar, mas é se posicionar. Se eu preciso honrar, não é não falar, mas não fazer. Porque muitas vezes eu disse que falo, né, com honro mesmo, mas de boca é a atitude. Eu preciso perdoar, perdoo, mas é atitude. Preciso amar, diz que amo, mas é atitude. Será que realmente eu estou amando? Será que realmente eu estou me posicionando? Assim como Rispa, assim como Davi soube dessa mãe, se posicionou em conserto e aliança, em consertar uma quebra de aliança. Devemos entender, meus amados, para que não venhamos cair no erro de consequências sobre o qual atrai maldição sobre a nossa vida. Toda Israel sofria uma grande consequência, toda Israel sofria as tribulações devido ao erro de um líder. Saul se posicionou errado. Quando nós nos posicionamos errados, atrai maldição para a nossa casa. Quando a nação se posiciona errada, atrai maldição. Todo problema de um líder atrai maldição para o seu povo. Se a nossa nação, o nosso líder da nossa nação se posicionar de uma forma errada, as consequências vêm sobre nós. Se houver aumento, se houver guerra, se houver dificuldade, vai cair sobre nós. Saul, ele se posicionou errado. Assim serve também o líder espiritual, o líder familiar, o líder profissional, atrai maldição para o seu povo. Devemos nos posicionar aonde? Na vontade de Deus, na presença de Deus. Assim como Davi, ele falhou, mas buscou a resposta do Senhor e se posicionou em ser moldado mediante a justiça feita pela voz do Senhor. E ouviu aquela mulher que gritava em silêncio e consertou um erro, e a chuva caiu sobre a terra e a vegetação brotou, e Deus começou a derramar novamente sobre aquela nação. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.